O exemplo clássico que eu sempre lembro de evolução das espécies é uma selva em que existem várias alturas de árvores e vários tipos de girafas. Umas com pescoço mais longo e outras com um pescoço mais curto. As que vão se adaptar melhor são aquelas que conseguem alcançar o topo das árvores e se alimentar. Então, aquelas vão ser as mais resistentes, as que vão conseguir sobreviver por mais tempo, de modo a se reproduzir mais. As que ficaram com o pescoço mais curto, exatamente, vão morrer e vão entrar em extinção mais rápido do que aquelas que não, que têm mais meios para se adaptar, entendeu? Todo meio ele exerce pressões seletivas, então disponibilidade de alimento, a luminosidade, a umidade relativa, quantidade de radiação, esses fatores abióticos todos que estão ao redor. E aí, eles exercem pressões sobre os indivíduos. Eles podem ser muito intensos e permitir que só um grupo seleto de indivíduos consiga sobreviver nesse meio, e aí os que tiverem as características melhores para esse meio, né? Os que apresentarem características inviáveis, eles vão ter menos sucesso reprodutivo, e aí eles acabam sendo eliminados aos poucos. As características são retiradas do conjunto da população. O ser humano é o animal com maior capacidade de adaptação. Eu acho que é justamente porque a gente tem essa capacidade de dialogar, de conseguir aprender com outros seres humanos que talvez habitem aquele local e já tenham conhecimento para sobreviver lá, como que é possível você sobreviver naquele espaço. Então, das mutações do DNA, né? Mas tem a relação das espécies com o ambiente, que vão fazer essa seleção, né? Mas acho que parte tudo do DNA da gente. As mutações vêm ao acaso e o ambiente vai selecionar. Se é uma adaptação boa, vai perpetuar a espécie, senão vai morrer. E o que eu acho meio bizarro assim é que o ser humano é essa espécie que conseguiu driblar a seleção natural, né? Por isso que se espalhou pelo mundo inteiro. Virou meio uma praga, né? E o ser humano é uma praga. Boa. Não sei se é boa, porque... Não. Depende pra quem que é boa, né? Na real, eu não entendo muito bem porque a humanidade chegou meio que nesse estágio. Porque assim como qualquer outro animal, a gente tinha uma forma de evolução que, se vivia, tinha predatismo, tinha isso e aquilo, mas a princípio a harmonia entre cada espécie existia. Só que o humano acabou se desenvolvendo mais do que as outras, a gente tem uma inteligência muito maior do que de outros animais. A gente construiu cidades, construiu esse aparelho, e a gente conseguiu usar isso para competir com nós mesmos e devastar mesmo. Se todas as espécies conseguiram evoluir até aqui, o que me garante que elas não poderão evoluir mais ainda? A gente está vivendo esse período da tecnologia, onde a gente está vendo que as curas das doenças de uma outra forma, sei lá, os usos dos eletrônicos. E por que a gente vai parar só nisso? Eu acredito que a gente, olhando assim, a gente continua sendo meio que um macaco e que outras coisas vão surgir, coisas bem maiores. Acho que a gente não para por aqui.
pensando, estava lendo até inclusive um dia desse sobre o vírus do Ebola, né? Que não sei se é verídico que eu li, mas se ele não for controlado, ele pode sofrer mutações e se alterar no ambiente, né? Eu acredito que essa mutação que ele possa sofrer, já que ele é um ser vivo, se o vírus não for um ser vivo, pode me matar já porque falei besteira. Mas já que ele é um ser vivo, já que ele sofre essa mutação, é para que ele se fortaleça, para que ele continue no ambiente, né? Porque senão vão descobrir curas para o vírus, né? Para que possa exterminá-lo. Então acredito que se existam as mutações dentro desse ambiente terrestre, é para que ele, aquele ser que está se transformando, possa se adaptar ao ambiente e sobreviver nesse ambiente, né? Todo mundo sofre mutação, tanto de caráter, mas no nível celular também, existem essas pequenas modificações. E com o passar do tempo, essas mudanças estão sendo carregadas sobre outras gerações, e no momento que acontece uma pressão seletiva, esse ser que tem essa característica um pouco diferenciada acaba sobressaindo e acaba sendo selecionado. Mas seleção natural, a gente também não só pode olhar pelo aspecto biológico da vida, porque a biologia é estudo da vida, assim, mas da vida como estudo das partículas, as células, o sistema nervoso, os órgãos. E essa não é uma necessidade imediata do homem. Não é uma preocupação do homem quando nasce saber que o corpo dele é formado por várias células, dentro das células tem várias organelas e de um DNA que é único. O homem não pensa nisso quando nasce, ele tem outra necessidade. Então, seleção natural, acho que não só diz respeito ao aspecto biológico da vida, mas como também o aspecto social da vida também. Coisa que a gente falou, do homem que acaba sendo marginalizado por ter uma diversidade, por exposto à diversidade de vida. Por exemplo, que vai contra essa regra, essa maré de informações que ele é bombardeado todo dia. A gente é muito parecido um com o outro, mas é muito diferente também. A gente é muito parecido porque todo mundo tem um nariz, 2 olhos, sabe? O corpo, assim, formação, mas pensamento tudo diferente. Cada um tem sua personalidade, seu jeito de ver a vida. Mas dentro da biologia, uma coisa que é interessante é que assim, a variedade é essencial. É uma coisa muito valorizada para uma espécie você ter isso. Tanto permite processo evolutivo, mas também protege a espécie. Assim, variabilidade é bom para não ser... As pressões seletivas não te eliminarem se você não for apto. Aí tem sempre os que vão melhor e vão pior, enfim. E o que é engraçado é que os humanos adotaram por muito tempo e ainda está intrincado, assim, tá preso, muita gente está presa à mentalidade de pureza como uma coisa positiva, e ao contrário, né? Na verdade, a miscigenação que é um negócio positivo dentro da biologia. Os humanos passaram muito tempo nessa ideia de clã, tentar fazer casamentos dentro da própria família, tentar manter sempre a mesma nação, né? Sem misturas, enxergando isso como negativo. Na verdade, a parte de diversidade, assim, tanto dentro de biologia, é o contrário. Isso gera problemas genéticos, na real. Acho que a gente não pode confundir a evolução aplicada na sociedade com o neodarwinismo, né? Do começo do século XX. Sim, eu acho uma coisa bem distinguida da outra, assim. São tipo, as duas teorias. A primeira, a evolução de Darwin, ela quando foi aplicada na sociedade pela primeira vez, no começo do século passado, dizia que tipo, o ser humano tinha um ser que era superior ao outro, dentro da escala de ser humano. Que no caso foi até uma teoria usada muito pelos nazistas no começo. Eu falei que ele não pode confundir essa evolução social com esse tipo de teoria por causa do Darwin. Não importa se você vai na Zona Sul bem vestido ou mal vestido, importa como você mesmo se olha. Porque muito do preconceito acontece vindo da própria pessoa. Porque se você está se sentindo bem indo ao Barra Shopping, o dinheiro é seu, o carro é seu, o ônibus você pagou para andar de ônibus. Então, eu acho que o preconceito, vendo como a gente olha as pessoas, sempre vai existir. Mas muda muito como você trata o preconceito, como você recebe o preconceito. É difícil, a gente sabe que é difícil. Poxa, eu, por exemplo, estou morando no morro, mas eu não vou deixar me abater, eu não vou querer me diminuir ou deixar de ir na Zona Sul, ou deixar de comprar uma roupa no shopping porque eu moro na favela. Quem mora em uma comunidade, às vezes quando vai para uma Zona Sul também tem aquela desigualdade.
parece que já veem você com outros olhos. Parece que só porque uma pessoa também é negra, ela pode te assaltar. Essa é sua área, então você fique nesse lugar e a gente fica na nossa. Só que, se pensar bem, eles também não vivem sem a gente, eles dependem do nosso trabalho. Para se tiver uma empresa grande, eles precisam do trabalho de uma pessoa que mora em uma comunidade, ou que seja inferior a eles. Não inferior, mas uma condição de vida que não pode montar uma empresa. E eles dependem também da gente para poder ter esse funcionamento dentro de sua empresa, dentro de qualquer área que eles sejam chefe ou sejam gerente. Eu acho assim que a diversidade também ela depende muito do local onde que você do espaço, né, da pessoa. A diversidade existe por causa disso. Se você está num local diferente das outras, cria um clima diferente. Então isso torna diferente, uma diversidade, né? Pode acabar com todas as outras semelhanças que você possa ter, por exemplo. Aí é muito baseado no preconceito. A pessoa que é preconceituosa por causa de raça, o fato do outro ser negro, nesse caso racial com os negros, assim, por exemplo. O fato dela simplesmente ser negra pode acabar com todas as outras possibilidades de semelhança que elas poderiam vir a ter. Mesmos gostos, enfim, interesses. Anula, né? Completamente. Acaba por causa dessa barreira que as pessoas estabelecem, né? Acho que é uma diversidade física menor, porque somos todos da mesma espécie. Mas aí entra o fator mental, psicológico, que só o ser humano tem. E que a mente humana tem 1 milhão de caminhos, ou milhões, bilhões de caminhos. Então, existem pessoas, gêmeos, por exemplo. A gente tem aqui exemplos de 3 gêmeos que são completamente diferentes um do outro. Entende? E óbvio que tem coisas em comum, mas são muito diferentes um do outro. Então, a mente humana é um labirinto que permite várias combinações de gostos e opiniões que não tem como nascer 2 pessoas iguais. Eu não acho que seja muito diferente, não, justamente por esse motivo. Tipo, apesar de eu ser muito diferente fisicamente de uma pedra, a minha mente também é muito diferente de qualquer outra, sabe? Eu acho que talvez essa grande diferença no meu modo de pensar, de um para outro, eu acho que ela compensa essa diferença física, que tem de diferença com os outros seres vivos, sabe? Apesar do ambiente ser o mesmo, que nem aquela frase, você nunca vai poder mergulhar no mesmo rio 2 vezes. Posso estar vindo sempre São Vicente, mas uma vez que eu for olhar para a janela, posso estar vendo uma coisa diferente. Vindo pro colégio de ônibus também, são as mesmas, a princípio as mesmas pessoas, mas com uma diversidade incrível. Culturas diferentes, sexo diferente, enfim, gênero, idade, histórias diferentes, principalmente. Cada local tem um costume diferente, tem um jeito de se compreender o outro ser humano, entendeu? Também em relação à natureza, né? Ao mesmo jeito que a gente entende a natureza, compreender o ser humano, que o outro também vai entender da mesma forma. Então isso se torna diferente a cada tipo de pessoa, cada local que ela está. Né? Não é só também no local onde que eles vivem, mas também em cada aspecto da nossa vida, tanto no trabalho, no colégio. Socioeconômicas, de gênero, de raça, cultural. Nesse campo é mais fácil se encontrar as pessoas que se assustem com diversidade do que aquelas que acolhem, se identificam com as outras que são diferentes até. Às vezes você se identificar com uma determinada coisa conforta porque o diferente assusta, dá medo e... enfim. O comportamento do ser humano é esse. Você busca nos seus amigos aqueles que são mais parecidos. Com o mais diferente possível, você se afasta. Não se afasta. A tendência é se afastar, não deveria ser. Não. O ideal é que rolasse um diálogo entre as diferenças, que aí todo mundo ganhava mais. A diferença acaba também mascarando as semelhanças, né? Você se fixa naquelas diferenças, assim. Caramba, como assim essa pessoa é assim, e você acaba não parando pra ver também que vocês podem fazer todo dia praticamente as mesmas coisas iguais e gostar das mesmas coisas. Pode ser diferente ou pode ser nada, assim. Porque as pessoas diferentes estão ali, mas você pode olhar pra elas ou você pode simplesmente ignorar e, sei lá, não tá ligando ou pensando nessas diferenças, né?
ou imaginando as histórias e pensando pra onde estão indo, de onde estão vindo. E assim, foi um choque pra mim, chegando aqui e não sabendo lidar com isso, porque justamente do colégio que eu vim era colégio de bairro, onde todo mundo mora nas adjacências. Agora, vir para um colégio que é na Lagoa, que você tem um percurso maior até aqui, que você conhece mais pessoas, mas que, na verdade, todas elas pertencem a um mundo totalmente diferente do seu, você entra e fala assim, caramba, existe a diferença. Apesar de você saber que existe, você confrontar com ela é diferente de você saber que ela está ali existindo e que você não precisa chegar perto dela, entendeu? Como se fosse algo que te amedronta, assim, entende? E aí eu cheguei com essa... e bati de frente com essa diferença. Eu acho que é um medo, assim, de encontrar com opiniões diferentes da sua, porque isso muitas vezes gera um conflito. Por exemplo, eu se encontrar com uma pessoa que até pô, beleza, eu vou expor meu ponto de vista, ela expõe dela, e eu, ao meu ver, pessoalmente, eu sei que eu vou crescer culturalmente, conhecimento, mas existem pessoas que não aceitam isso facilmente. Numa outra vez, no meu próprio curso, quando eu falei que eu tenho um amigo que é ateu, tem um outro amigo também que pensa assim, e quando eu, tipo, outra pessoa foi debater com ele, ele falou, ih, cara, parece ser chato, não sei o quê, chegou a xingar, enfim. Então, acho que por esse medo de expor choque de opiniões diferentes, não tem a conversa que deveria ter. Acho que hoje em dia há há muito tempo, há uma apologia à padronização humana, que vai diretamente contra a diversidade, sabe? Tipo, como vocês já disseram, é errado ser diferente, sabe? É errado se você quiser ir contra o que todo mundo faz. Eu mesma já pensei diversas vezes, por que eu tenho que ter uma profissão? E eu, sinceramente, não tenho uma resposta para isso. Tudo bem, eu vou fazer uma parada que eu goste e tal, mas por quê? Porque minha mãe tem? Porque minha avó tem? Porque todo mundo tem? Mas tem muito isso também, tem a diversidade das coisas que o homem cria. Você tem a religião, que é uma coisa completamente abstrata e doida, que você fica tipo, cara, alguém viajou em alguma coisa e pensou que tem um ser que criou tudo, assim, sei lá. Você tem, em termos de diversidade, você tem tanto essas convenções que são base pra gente manter a nossa vida como uma, sei lá, como uma rotina, como uma coisa que a gente considere normal até. E essas convenções são muito... Você precisa caminhar muito para trás para tentar descobrir de onde é que elas vieram, como é que elas estão aqui, por que elas servem, assim. O local que a pessoa se encontra, a educação que a pessoa recebe, a doutrina que ela é aplicada, isso influencia muito no que a pessoa pode pensar e no que a pessoa pode vir a ser. Eu, por exemplo, fui criada em família cristã. Fiz catequese, ia à igreja sábados e domingos. Minha avó tem um pensamento super católico, minha família toda. Mas eu, a partir do momento que eu comecei a pensar com a minha própria cabeça, eu tive uma opinião divergente da minha família. Hoje eu não me considero ateia, eu me considero agnóstica. Eu sempre fui super, assim, minha mãe sempre me fez pensar, na hora que eu fosse pra igreja, nunca ser, assim, nunca feche os olhos na hora que você vai pra missa, nunca fique fervorosa, nunca fique fervorosa pra totalmente a igreja, entendeu? Você tem que ter o seu pensamento com relação a isso. Onde eu ouço, eu vou avaliando, não ouço como um retardado que só assimila e não critica. Tem que ter um senso crítico e é isso. Se você evoluir esse senso crítico de você, você pode ver se, pô, vou ver se é verdade. E se você acredita, então pode professar dessa fé que você fala. Eu sou católico, praticante. Muitas vezes nas reuniões que a gente fazia para os círculos bíblicos, né, as mulheres me achavam louco algumas coisas que eu dizia. Chegou uma vez a mulher usou a seguinte frase: não podemos considerar homossexuais pessoas normais.
só aquela frase ali, né? E eu sempre tive um pensamento muito a defender a liberdade de corpo e pensamento da pessoa. Então, como não considerar um ser humano uma pessoa normal, eu me perguntei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Será que aqui que é o lugar mesmo que eu tenho que estar? Eu não acredito nessa teoria. Sim, Big Bang, acho que é só uma teoria. Eu acredito assim, em que Deus fez. Ele fez. Então, assim, ele teve 7 dias para criar isso, entendeu? Ele fez porque é ele, entendeu? Toda essa natureza que a gente vê, entendeu? A nossa floresta, a Amazônia, então... Cada detalhe, cada coisa foi ele que fez. Eu acredito nisso, entendeu? Eu não acredito no Deus que as pessoas conhecem, que a religião vende. Eu não acredito nesse Deus. Eu acredito que exista, sim, alguma força que move a gente, que faz a gente respirar, que faz a gente levantar, sair da cama. E isso ainda não tem uma religião. Volta às perguntas existencialistas, né? Da onde tudo surgiu? Quem fez isso acontecer? Tem uma explicação, a gente que não sabe. Mas de alguma coisa veio, né? Então, aí fica uma questão meio chata. O mundo fica um pouco cru e um pouco seco quando você passa a imaginar que tudo é o acaso, completamente, sem nenhuma ação influenciar nada. Que aí é como... É um pouco, você se sente mais insignificante, as coisas não têm significado. Então quando você começa a olhar para nós, que somos bastante complexos, assim, a gente é qualquer coisa, assim, não teve nada de especial. Foi o acaso que gerou a gente. É um pouco ruim pro humano. E aí dá conforto espiritual mesmo essa ideia de ter uma função, ter alguma coisa por trás. Assim. Eu ainda não tenho nada concreto, assim. Eu não acredito, com certeza, não, no criacionismo, mas... Para mim, a questão biológica, química é válida, é pertinente, mas também não supre tudo. Porque, não sei, não é tão palpável assim. Não sei se eu também nunca fui a fundo. A questão que a gente aprendeu na escola é muito superficial também, que a gente fica em relação a aprender de fato como é que foi, como isso foi gerado. Como assim? Na questão, sei lá, que nascemos de Big Bang, de uma explosão de matéria, é tudo muito material, muito... O que eles falam, você tem que aceitar, você não tem como questionar que teve a explosão, se teve ou não teve, ninguém sabe. É um pouco mais simples, ele falou assim, teve o Big Bang, mas e antes disso? É. Ninguém sabe explicar o que tinha, porque é difícil acreditar que no vácuo explodiu um negócio na sua vida. E o vácuo antes, não, nada incomoda, sabe? O que era é. o vácuo? Exatamente. Então... Quanto tempo teve o vácuo? Sabe, sei lá, eu acho que é questionável, sim, na verdade. Eu acho que a gente tem que aceitar pra fazer uma prova, assim. A gente aprende, sei lá, Big Bang, essas coisas, vai fazer uma prova de biologia, a gente estuda e a gente responde. Mas eu acho que por fora, assim, da escola, é questionável. Mas, eu acho que a gente não foi muito a fundo, assim, pra, tipo, suprir tudo que a gente, sei lá, quer acreditar, né? Que eu não acho que o acaso seja o nada, tipo assim, não é por nada que acontece, é por tudo, entende? O acaso é a confluência de todos os fatores que agem sobre o nosso planeta, sobre o nosso universo, entendeu? Não sei, não saberia definir o acaso, assim, tem que pensar um pouco. Nem eu, mas eu acho que não é nada, não é tudo. O acaso é tudo, isso eu concordo. Tem 4 campos que buscam explicar essa origem da vida, né? A origem e o porquê da vida. Por que a gente está aqui, qual é a nossa missão aqui. Tipo, os campos seriam a biologia, que é ciência no caso, a religião, a arte e a filosofia, né? E aí você tem que... Até nisso você é meio enquadrado para seguir alguma linha, né? Mas são os 4 campos assim que tentam levantar essas respostas. Por isso, sempre vão haver divergências. A visão que o ser humano tem sobre o que é selvagem
é o que é uma coisa muito, pra mim, muito errada, porque pro ser humano em geral, ser selvagem é aquela pessoa que violenta uma pessoa da mesma espécie, aquela pessoa que é brutal e tenta assassinar, tem briga e competição entre si. Só que, na verdade, a nossa vida em si é uma competição, sabe? Existem pessoas que se dão melhor na carreira e na vida, tem gente que se dá pior. Só que o que a gente fez? Na verdade, o ser humano ele só criou um novo sistema de competição. Ao invés de a gente brigar e se matar por comida, ou então por uma mulher, ou por uma fêmea, a gente agora faz uma prova, que é o vestibular, e aí, tipo assim, dependendo de um número, você é melhor ou pior do que o outro, sabe? Então, eu acho que o ser humano ainda é selvagem, ainda tem a seleção natural. A gente não pode ser considerado superior ao outro. Porque tudo que acontece na natureza, que a gente critica como, sei lá, uma espécie matando a outra, ou sei lá, um macho que mata outros machos para poder ser o macho dominante de uma matilha. E, tipo assim, isso acontece na sociedade do ser humano, só que de uma maneira diferente. Você saber lidar com cada pessoa também te dá uma certa escolha para o que você vai querer fazer dali em diante, né? Para você ter a sua família no futuro, o seu trabalho. Então eu acho que isso mudou um pouco o meu jeito de pensar, né? E tanto que já comecei a ter ideias, já estou no ensino médio, o que eu vou fazer depois daqui? Já sei como que é mais ou menos a vida. Estou lidando com um tipo de pessoas diferente, como vai ser lá fora, no meu trabalho. Mas eu consegui, né? No caso, sou bolsista numa escola técnica, e isso eu acho que me ajudou de uma certa forma, porque cada pessoa sabe o melhor que ela pode dar de si, né? A sensação que eu tenho, pelo menos, é que por mais que eu tenha vivido 17 anos, a gente não entrou na vida ainda, sabe? Porque a gente já tá muito acolhido, a gente tá muito protegido. Então, agora que a gente tá terminando o 3º ano, acho que é a primeira vez na vida que eu não tenho nenhum plano pro futuro, sabe? Porque não sei o resultado do vestibular, não saiu nota, eu não tenho noção de que curso que eu vou entrar, pra que faculdade que eu vou. Se eu conseguir, entendeu? E é muito complicado isso, porque todos os anos anteriores eu sempre tinha uma noção que, por exemplo, no ano que vem eu vou pro 4º ano do ensino fundamental e vou ter aqueles professores como meus professores, e já poderia até mesmo perguntar para os alunos da série de cima para ver quem eram e como eles eram. Agora eu acho que a gente vai começar a sentir a vida de verdade, porque é isso, sabe? Você não tem uma definição do que pode acontecer no futuro. Tudo pode acontecer ainda. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, e eu acho que isso torna uma vida mais diversa. Por mais que tenha essas dificuldades de percurso, no final tudo dá certo.